Olá, meu nome é Rafael Maluf, sou sócio do escritório CGM Advogados na área de mercado de capitais. Hoje eu acho que a ideia é a gente contar um pouquinho sobre o cenário de IPOs que nós temos no Brasil. No nosso país, a gente tem uma situação de retração de IPOs nos últimos anos. Os últimos IPOs acabaram acontecendo em 2021, em que você teve um momento com aproximadamente 40, 45 IPOs no ano de 2021, e um cenário que a gente teve zero IPOs em 2023, zero em 2024, zero em 2025 até o presente momento. Se você olhar historicamente, os países que mais investem em mercado de capitais e olham o mercado de capitais renda variável, são os países que mais tiveram desenvolvimento econômico e, consequentemente, um grande desenvolvimento social. O Brasil ele tem investido bastante nisso nos últimos anos e a gente tem agentes reguladores como o CVM, a B3, a Anbima, que têm trabalhado arduamente por uma base regulatória sólida para isso acontecer e que você consiga acessar o mercado de uma forma segura, mais facilitada para os emissores e que fique de uma forma condizente com o porte de cada companhia. Hoje você tem situações de empresas que acabam acessando o mercado de capitais, empresas de realmente de grande porte. E você tem um cenário de middle market que acaba tendo dificuldade de acessar o mercado de renda variável. Nessa situação, hoje você tem uma base regulatória que tem sido desenvolvida, que é o potencial do regime fácil. O regime fácil é uma estrutura regulatória nova, que foi colocada em consulta pública pela CVM em 2024. O mercado aguarda ansiosamente o que nós teremos de estrutura regulatória com regime fácil ainda esse ano, mas a expectativa é muito promissora, de que seria uma estrutura que você consiga acessar o mercado de capitais para empresas de médio porte, as empresas middle market, que representam uma quantidade gigante de empresas no nosso país, que precisam de recursos e conseguiriam acessar de uma forma mais facilitada. Hoje você tem uma série de incertezas fiscais, uma volatilidade cambial muito grande no nosso país. Riscos jurídicos, riscos, incertezas políticas, uma situação de taxa de juros altíssima. Tudo isso são situações que tornam o mercado de renda variável totalmente inóspito. É impossível você acessar um mundo de renda variável nessa circunstância. Então, para que a gente consiga chegar numa situação que a gente tenha uma retomada de IPOs no Brasil, o que que a gente tem que fazer? Acho que a receita do bolo, se a gente pode dizer dessa forma, você deveria ter uma redução grande da taxa de juros. Você precisa de uma estabilidade fiscal, política, maior certeza jurídica. Isso é o que os investidores esperam. E com a situação que a gente tem hoje, logicamente, a gente tem um cenário macroeconômico que, em todas as frentes, que tem tornado esse mundo bastante difícil e bastante incerto para você poder acessar o mercado de capitais em renda variável. Mas se a gente conseguir ter uma situação mais propícia, com uma redução grande na taxa de juros e, logicamente, uma estabilidade fiscal, na nossa parte política e jurídica, certamente a gente teria um cenário muito mais propício para uma retomada de IPOs. Talvez até em 2025, mas se não for em 2025, provavelmente em 2026. Então, a ideia é que a gente consiga colocar um passo de cada vez, e que nesse momento em que você tiver uma preparação, talvez da parte econômica, política, jurídica, em que você tiver todos esses elementos sendo trabalhados, é importante que cada empresa que tem interesse de acessar mercados de capitais em renda variável comece a se preparar desde já, comece a fazer o processo dentro de casa, ah, crie uma profissionalização da sua gestão, consiga construir uma base de governança interna bastante sólida, tenha transparência das informações, uma comunicação com o mercado bastante alinhada e bastante transparente com os dados. Se isso for feito, e eu volto a tocar no ponto da profissionalização da gestão, se isso for bem trabalhado nesse momento em que nós temos no ano de 2025, no momento em que essa janela de mercado se abrir, essa empresa que estão se preparando hoje para isso vão estar muito mais numa posição muito mais vantajosa para navegar nesse mar dos potenciais IPOs que aconteceriam nessa nova janela de mercado. Acho que é isso que nós temos pela frente e é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.